Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Bernardo e esse é o Sportcast 87. Pois é, nação rubro-negra, há anos que a gente pergunta sempre a mesma coisa. A base do esporte salva ou não salva o clube? Com certeza que salva. Há décadas, e eu que tenho um pouco mais de idade posso comprovar isso. Desde a década de 90 que o esporte colhe frutos do investimento que faz sempre na base. E 2026 não é diferente. Antes de mais nada, eu queria pedir a você que possa se inscrever nos nossos canais Sportcast 87, ativa as notificações e deixa seu like. E também, se você quiser contribuir com o nosso trabalho, temos aqui a chave Pix sportcast87@gmail.com. Qualquer doação a partir de R$1. E vamos ao que interessa, não é verdade? A gente tem desde 2025 a ideia de que o esporte tem uma grande joia e que essa joia a qualquer momento vai para o mercado europeu. Isso mesmo. Após as idas de Mikael, Gustavo, Maílson para o mercado exterior, surgiu também em 2024 a venda de Pedro Lima para o Wolverhampton da Inglaterra. E não mais rapidamente surgiu também a grande estrela Zé Lucas. Pois é, Zé Lucas, o nosso volante, que estreou no Profissional do Esporte no Campeonato Pernambucano de 2025 contra o Afogados no empate de 1-1. Fez as 3 primeiras partidas do Campeonato Estadual contra a Decisão e também Retrô, 3 empates de 1-1. E não mais saiu do time profissional. Começou o Campeonato Pernambucano, até porque o esporte estava praticamente sem volante. Depois, Copa do Nordeste, e aí alternou entre titular e reserva até a Série A. Com 16 para 17 anos, Zé Lucas se consolidou no elenco profissional. E neste momento, Zé Lucas está em recuperação de uma lesão muscular sofrida no final de 2025, mas também aguarda negociações para um mercado europeu. O Flamengo do Rio de Janeiro fez uma proposta de 5 milhões de euros no final de 2025 e recentemente o Porto de Portugal fez uma proposta de 8 milhões de euros para comprar os direitos federativos do atleta. Mas até o presente momento não existe proposta concreta e Zé Lucas ainda segue treinando na expectativa do torcedor, do próprio Zé Lucas, da diretoria e comissão técnica de estrear em 2026 com a camisa do esporte. Lembrando que fevereiro de 2026 Zé Lucas completa 18 anos e aí pode jogar no mercado internacional. Mas vejamos só, enquanto Zé Lucas não é vendido, outras joias vão aparecendo. E no começo de 2026 o Sport fez o mesmo processo. As 3 primeiras partidas do Leão na Ilha do Retiro do Campeonato Pernambucano foram jogadas pelo Sub-20, a base do esporte. Na verdade, uma mescla entre o elenco Sub-17 e Sub-20, ele foi subdividido em 2 elencos, 2 grupos. Um grupo foi para a Copinha, Copa São Paulo, e outro grupo ficou em Recife para disputar o Campeonato Pernambucano. E aí, outras joias surgiram com potencial de compor o elenco para 2026, o elenco de profissionais. E aí a gente fala do goleiro Adriano, que jogou o campeonato estadual, as 3 primeiras partidas. O goleiro Davi, que jogou a Copinha. Augusto Pucci, que hoje virou o lateral direito titular do esporte, e a gente vai falar sobre ele ainda neste vídeo. Temos também volantes como o Dedé, o próprio Adriel, que também compôs o elenco de 2025 profissionais. E não mais, temos uma grande revelação da Copinha, o Rafael de Jesus. Isso mesmo. Rafael de Jesus, volante da Copinha, veio para o elenco profissionais assim que o esporte foi eliminado da Copinha, jogou 2 partidas contra a Retrô e contra o Náutico, assim como o meio-campista, o ponteiro Fernandinho também. O que é que acontece? Logo que Rafael de Jesus integrou o profissional nesses 2 jogos do Campeonato Estadual, surgiu uma proposta de um time da Armênia. Pasmem, poucos jogos pela Copinha e pelo profissional no estadual já surgiram propostas. E o atleta de 18 anos vai ser vendido, vai ser negociado com o clube da Armênia. E aí vejamos, é uma boa, torcedor? Não é uma boa? Surgiu uma primeira informação de que o atleta seria negociado por um valor de 4 milhões de reais.
algo em torno de 650 mil euros por 80% do seu passe. Só que esse valor não seria um valor cheio, um valor total. Seria um valor de até 4 milhões. Porém, ele precisaria cumprir umas metas. No meu modo de pensar, seria uma negociação ruim, não seria uma negociação boa, porque o atleta tem muito porte físico, tem potencial de crescimento, poderia ser até emprestado com um empréstimo oneroso para qualquer outro clube. Mas, no final de semana, na segunda-feira também surgiu uma informação de que a proposta foi aumentada e aí surgiu um valor maior. O Sport venderia o Rafael de Jesus por 6 milhões de reais, 6 milhões brutos pelo valor de 80% do seu passe. E o Sport receberia de imediato à vista 1 milhão e 900 mil reais. Aí sim eu acredito que já seria uma proposta melhor. Um atleta que jogou alguns minutos apenas como profissional, já recebendo um valor consideravelmente melhor de 6 milhões de reais. Rafael, mas a diferença de 4 para 6 milhões é uma diferença pouca, porque você no primeiro momento achou que seria ruim e no segundo momento fala que seria boa a negociação. Porque queira ou não queira é uma diferença de 2 milhões. E justamente esses 2 milhões à vista que o Sport vai receber vai ajudar no processo de contratações, no processo de pagamento de folha salarial do profissional. E aí o Sport mantém 20% do passe do atleta. Então eu acredito que a negociação do Rafael de Jesus passa a ser uma boa negociação diante dos novos valores que surgiram no começo desta semana, nesta segunda-feira. Mas vamos falar de outras joias. O Augusto Pucci, que é um volante que joga também na lateral direita, é um cara que já vinha galgando o seu espaço desde o ano de 2025. Augusto Pucci encantou o Brasil, inclusive o comentarista e ex-jogador Felipe Melo, na Copinha de 2025, quando ainda jogava de volante. Na verdade, ele é um volante, um médio, começou camisa 10 no futsal e voltou para ser volante, saiu recuando o seu posicionamento e também jogava improvisado algumas vezes. E na temporada de 2025, após a Copinha, ele veio para disputar as competições pelo Sport, Campeonato Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, como lateral direito e foi um artilheiro. 8 gols e 9 assistências. Para um lateral direito, para um volante, isso é muito. São números absurdos. E se destacando também no Campeonato Pernambucano de Profissionais de 2026, quando nessa divisão dos grupos, uma parte indo para a Copinha, Augusto Pucci ficou no Recife e jogou as 3 primeiras partidas. O empate contra o Jaguar, a vitória contra o Retrô e a derrota contra o Náutico, mas mesmo assim, Augusto Pucci se destacando. E o destaque principal de Augusto foi contra o Maguari, onde o titular, que era absoluto, Matheus Alexandre, já vinha de jogos ruins, é substituído por Augusto Pucci, que muda a história da partida, principalmente pelo lado direito, o lado do posicionamento dele. E isso o credenciou a jogar o clássico, que seria o jogo seguinte contra o Santa Cruz, na Ilha do Retiro, casa cheia, estádio lotado, valendo vaga direta para a semifinal do Campeonato Estadual e para a Copa do Brasil de 2027. E Augusto Pucci, pasmem, não se acanhou. Augusto Pucci mostrou personalidade, fez um grande primeiro tempo, teve um pouquinho de dificuldade ali no começo do segundo tempo, mas depois retomou a sua capacidade tanto de defesa quanto de construção de ataque e se mostrou uma grande peça para o clássico Sport 2 Santa Cruz 1. E aí, quando a gente vai para observar o talento do jogador, é um lateral muito agressivo, é um cara que faz tanto a ponta quanto voltando para recompor, tem muito fôlego, mostrou muita personalidade e eu digo a você, torcedor, dificilmente Augusto Pucci vai perder essa vaga na lateral direita. O menino tem muita personalidade e no auge dos seus 18 anos, ele tem um futuro brilhante pela frente. E é muito importante, porque vejamos, o Sport faz um investimento em 2025 de 9 milhões pelo passe do Matheus Alexandre, que nunca conseguiu render. Talvez em algum pouco momento ali no período de Daniel Paulista ele pudesse se tornar um jogador regular. Mas Augusto Pucci vem, mostra personalidade diante de um clássico, adversário tradicionalíssimo do Sport, e diz assim, eu sou da base, eu tenho personalidade e eu consigo vestir o manto do Sport sem tremer.
Pois é, torcedor, muita qualidade e Augusto Pucci, assim como Zé Lucas, como Rafael de Jesus, se torna hoje vitrine da base do esporte para uma futura negociação. Mas antes, eu acredito que ele vai fazer uma entrega muito boa dentro de campo, futebolisticamente falando. E não mais do que uma outra posição, e aí entro num debate para vocês, seria o volante Dedé. Um caracaço de bola. Um menino que no sub-20, no sub-17, colocou a faixa de capitão e disse, bateu no peito, eu tenho personalidade. Dedé, assim como Augusto Pucci, se destacou na base da Copinha de 2025, fez um crescimento, pulou do sub-17 diretamente para o sub-20 sem demorar muito, fez uma grande temporada no sub-20 e aí foi integrado também no grupo que representou o esporte nas 3 primeiras partidas do Campeonato Pernambucano 26. Dedé também se destacou, também demonstrou personalidade, surgiu um boato de que ele iria ser emprestado para o Atlético. Acredito que também a pressão da torcida na internet fez com que a diretoria recuasse. E aí, para mim, neste momento, Dedé seria titular, ou pelo menos teria que ser testado no lugar de Zé Gabriel, contratado, que há 4 partidas não desempenha um bom futebol. É assim, torcedor, se a gente dá oportunidade para um contratado que vem da 2ª divisão de Portugal e nunca foi um bom jogador, nunca foi unanimidade por onde passou, seja no Vasco, seja no Internacional, inclusive também agora no Portimonense de Portugal, por que a gente não oportunizar um jogador, um atleta da nossa base? Eu sei que realmente você povoar, encher o time dentro de campo de jovens garotos pode pesar em algum momento por questão de inexperiência. Mas a gente tem outros jogadores dentro do time que possa ajudar nesse processo de maturação. Na minha opinião, Dedé seria titular desse time. Dedé de primeiro volante, Iago Felipe de segundo volante jogando pelo lado direito e o Carlos de Pena pelo lado esquerdo. Então assim, torcedor, para ter um Zé Gabriel que não consegue performar, que não consegue desempenhar sua função e tá ali só porque foi uma contratação ou pelo nome, eu preferia investir no Dedé. Exatamente igual como Roger fez com Augusto Pucci. No lugar de Matheus Alexandre, colocar o Augusto Pucci. Torcedor, eu queria saber a tua opinião. Deixa teu comentário aí para que a gente possa debater a respeito da base. E aí, torcedor, a base resolve ou não resolve? Se você ainda não é inscrito, deixa a tua inscrição, ativa as notificações e deixa teu like. Contribua também com o nosso trabalho. Sportcast87@gmail.com, doações a partir de R$1. Valeu e até a próxima pelo Esporte Tudo!